exemplo, a primeira empresa que eu tive a oportunidade de administrar, e empresa de transporte é sempre numerosa, né? Eu costumo dizer, o pessoal não entende. Era uma empresa pequena, tinha 100 funcionários. Né? Para transporte coletivo é uma empresa pequena, relativamente pequena. Especialmente quando era muito mais, há mais tempo, né? Todas as empresas tinham cobradores, então cada ônibus tinha ali quase 5 funcionários. Né? Então era uma empresa considerada pequena, mas era uma empresa de um tio meu. Quantos ônibus tinha? Eu acho que ela tinha quase 30 ônibus, eu já não lembro exatamente dos números. A gente tinha um serviço de transporte coletivo na cidade de Lins e tinha um serviço também de transporte escolar, que era estação direta para a prestação do serviço na cidade, né? Para transporte escolar para as escolas públicas. Mas enfim, em torno de 100 funcionários e eu fui convidado para administrar como executivo. Né? Não tinha absolutamente nenhuma participação, nenhuma ligação, apesar de ser meu tio. Né? Foi outro grande professor que eu tive, tanto ele quanto os filhos, um dos filhos em especial que trabalhou diretamente como meu chefe, vamos assim dizer, né? Era quem eu me reportava. Eu era o gerente geral da empresa, era uma empresa relativamente pequena e era ele que eu me reportava. Então foi uma oportunidade de aprender muito. Mas era um grupo que era muito interessante. Ele tinha uma empresa, um grupo de empresas, né? Mas um familiar, com uma gestão muito moderna, executivos com participação. E eu pude ver essa experiência. Trabalhei com ele 2 vezes. Trabalhei também, quando fui para o Mato Grosso, também trabalhei nesse mesmo grupo. Tive a experiência de trabalhar em empresas que eram da família do meu avô, mas que eu não tinha participação, nem minha mãe, nem meu pai. Né? Também pude ver muitas questões dessa questão de gestão familiar. E a própria empresa de tecnologia que eu passei, que eu falei, a Tacom, que era completamente distinta, fui por um convite para trabalhar, que também era uma empresa familiar, de um grupo de 3 irmãos. Né? Não era de um pai com filhos, mas eram 3 irmãos, perdão, 4 irmãos. Que também aprendi muito, admiro muito a empresa e a gestão. Mas o que essa experiência me trouxe foi o seguinte: primeiro, empresa pode ser familiar ou não, a gestão profissional pode estar presente. Esse é um ponto. Eu já vi de todo jeito, tanto em empresas que eu trabalhei, quanto em empresas que eu simplesmente acompanhei por outros motivos. Na minha atividade como classista, né, eu acabo acompanhando a gestão de muitas empresas e vejo, às vezes, problemas familiares afetarem, em outros casos, a família tem uma estrutura tão bem criada que acaba sendo até mais ágil do que se fosse uma empresa com toda uma estrutura de governança que acaba tendo também suas dificuldades para lidar com isso. Né? Então, esse é um ponto muito claro na minha cabeça. A empresa pode ser familiar e pode ser profissional. No caso nosso, a gente tinha aqui a empresa Via Máxima, que era só a minha família, era eu, minha mãe, minha irmã e um tio meu. Meu avô já não era nem sócio mais. E ainda a gente procurava muito profissionalizar, adotar boas práticas, mas ainda assim era um pouco difícil dissociar da família, porque é muito ligado. Então, de vez em quando, alguma coisa pode incomodar, né? Algum assunto familiar pode interferir na empresa. E a gente fazia de tudo para lidar com isso. E sempre fazia parte da nossa preocupação não deixar esse tipo de coisa acontecer. E quando a gente, então, fez essa fusão com a São José, naturalmente isso desaparece. Porque por mais que existam famílias sócias, mas você passa a ter sociedades para as quais você tem que prestar contas, você tem que seguir tudo que se combina, você tem um acordo, né, societário a cumprir. Então, aí já não sobra mais nem espaço para não haver profissionalismo.